Agora sim, a gente tem Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, a quem eu agradeço o tempo e a disposição aqui de conversar com a gente no CNN Money. Presidente, eu queria começar a nossa conversa ouvindo do senhor qual a avaliação que o senhor faz de toda essa situação. Começou lá com o anúncio das medidas, a reação do mundo econômico e esse pacote anunciado desde o domingo à noite que traz ali reações tão controversas e tão negativas como aquelas iniciais do começo da proposta do IOF. Boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu acho que o erro basilar de tudo isso é tentar fazer ajuste fiscal através de aumento de impostos num país em que a carga tributária já é muito elevada, né? Então não adianta trocar um imposto por outro, porque você deixa de afetar tanto um determinado setor e vai afetar outro. Exatamente isso que o governo está fazendo, trocando seis por meia dúzia, mas continua com um erro basilar, que é tentar equilibrar as contas públicas através de aumento de impostos. O que o Brasil precisa, de fato, é um amplo corte de despesas, né? É preciso revisitar todas as despesas do governo, inclusive, se necessário, fazendo até a reforma constitucional naquilo que for necessário, né? E para que isso tenha alguma sustentabilidade à trajetória da dívida. Porque, de fato, não, as condições políticas para aumentarem, e econômicas, para aumentar imposto no Brasil, são mínimas, para não dizer nulas, né? Então, eu acho que não vai levar a lugar nenhum esse tipo de abordagem. E se os impostos forem aprovados pelo Congresso, eu concordo plenamente com o que foi mencionado pelo Salud, que isso vai aumentar o custo do Brasil, né? Nós estamos falando de impostos que incidem sobre o crédito, sobre a poupança financeira, né? Vão afetar o agronegócio, vão afetar o setor imobiliário. Então, realmente, eu acho que é um erro, vamos dizer assim, fundamental em tudo isso, né? Presidente, ontem, durante estas conversas do ministro Fernando Haddad com as lideranças do Congresso, boa parte da conversa tratou, de fato, de majoração de impostos, de aumento de alíquota ou, eventualmente, redução de gastos tributários, né, de benefícios tributários. E houve uma parte da conversa ali, que não foi a maior, mas houve uma parte, sobre eventuais cortes de gastos. E aí eu queria ouvir do senhor estas ideias. O ministro trouxe diagnóstico, mas não trouxe remédios para estes problemas. Quais foram os diagnósticos trazidos pelo ministro Fernando Haddad? O aumento na casa de 2 dígitos do BPC, o benefício de prestação continuada, o aumento já previsto em lei do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, também o aumento de 2 dígitos ao longo dos últimos anos dos repasses do FPE e do FPM, do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além do crescimento também absolutamente gritante das emendas parlamentares. Diante destes 4 diagnósticos, presidente, onde seria eficiente atacar e de que maneira? Eu acho que não existe uma bala de prata, né? Eu acho que vários aspectos podem ser atacados. Eu acho que o governo, em primeiro lugar, eu acho que é preciso deixar claro que o governo armou vamos dizer, uma cilada para ele mesmo, porque na medida em que o Lula assume o governo e começa a dar reajustes do salário mínimo acima da inflação, a reajustar as transferências, né, como o BPC, aumentar a escala do BPC, isso aí evidentemente gerou um aumento de gastos. Não sou contra programas sociais, de jeito nenhum, acho que num país como o Brasil eles precisam ter, mas é preciso ter um financiamento adequado, né? E a questão das emendas parlamentares é realmente a outra coisa que tem afetado muito o orçamento. E eu acho que, de uma maneira geral, o grande problema da gestão orçamentária brasileira é o excesso de vinculações. Existem
receitas que devem ser automaticamente gastas, né? Tantos por cento vai para a educação, tantos por cento vai para a saúde e tal. Então, não abre espaço para uma economia fiscal. Então, nesse sentido, acho que é preciso fazer uma reforma profunda no orçamento, né, no processo orçamentário brasileiro. O orçamento tem que ser algo para valer, né? E, realmente, a nível constitucional, inclusive, acabar com essas vinculações, com esses repasses automáticos, ou pelo menos, se não for possível acabar com eles, pelo menos flexibilizá-los, principalmente em situações em que o governo está com um déficit nas suas contas públicas e a dívida pública crescendo muito além daquilo que é a capacidade de pagamento do país a médio prazo. Presidente, como acabar com essas vinculações que tornam o nosso orçamento uma peça de pouquíssimo espaço para decisão e que vai chegar ao colapso, de fato, nos próximos anos, quando mais de 100% do orçamento já vai ser tomado por tudo aquilo que é obrigatório? Seria preciso uma concertação nacional, quase que uma nova constituinte para chamar todo mundo da sociedade brasileira e falar, olha, deste jeito não dá. Como que seria politicamente o caminho para conseguir uma mudança tão profunda assim? Eu acho que a mudança virá, né? Porque do jeito que está não vai ficar, ela vai virar por bem ou por mal. Eu acho que o ideal seria que viesse por bem e isso deveria realmente vir de um consenso, né, na sociedade de que é preciso alterar essas vinculações e tal. Eu acho que nós entramos por esse caminho como uma reação aos anos de chumbo, vamos dizer assim, que o Congresso não tinha muito poder, e acabamos inscrevendo na Constituição, vamos dizer assim, certos repasses obrigatórios, né, que com o tempo isso acabou inviabilizando a própria execução orçamentária. Eu acho que o orçamento tem que ser como em qualquer país, um orçamento em que o governo encaminha a peça orçamentária para o Congresso examina, e esse Congresso aprova e esse orçamento é executado, sem que haja essas vinculações, né? Por exemplo, há situação em alguns municípios brasileiros em que o número de alunos no ensino básico diminuiu por uma questão demográfica. Uhum. E, no entanto, os prefeitos têm que gastar automaticamente com educação. Aí, na realidade, a população está envelhecendo, eles têm que gastar mais com saúde, por exemplo, né? Então, mas com essas vinculações, alguns prefeitos não têm essa liberdade que deveriam ter, né?